Olá, tudo bem? Geraldo Augusto falando do Você Tem Acesso. Paz. Vamos a mais um vídeo da nossa série Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre princípios que encontramos para o nosso crescimento espiritual no livro de Ruth. Vamos à tela. Uau! Princípios na Palavra de Deus que encontramos em Ruth, que vão muito nos ajudar no crescimento espiritual. E se é a primeira vez que você está assistindo, ou o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, essa série ela é baseada em verdades em ação, né? São verdades que os livros da Bíblia nos ensinam e ações para que esse mesmo livro nos convoca, né? Ele nos ensina fundamentos e ensinos e algumas práticas que devemos ter com base nesses fundamentos e ensinos na nossa caminhada cristã. Vamos lá? Princípios para relacionamentos piedosos. O livro de Ruth está repleto de princípios de justiça e relacionamentos piedosos. Ruth é um exemplo supremo de alguém que priorizou os relacionamentos pessoais. Ela exemplifica lealdade, serviço, diligência e retidão moral. Muito sofrimento pode ser evitado quando aprendemos a nos relacionar uns com os outros em amor e percebemos as reais implicações disso em nossos relacionamentos. Então o livro de Ruth, ele nos aponta muito fortemente isso, né? Em que ela priorizou os relacionamentos pessoais, né? Nós vemos lealdade, serviço, diligência e retidão moral. Né? Muito sofrimento pode ser evitado quando aprendemos o quê? A nos relacionar uns com os outros em amor. Então isso é fundamental. O Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? E continua: Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que acontece? Noemi havia ido com o seu esposo e os seus 2 filhos para Moabe. Houve um tempo de grande fome, e a decisão que eles tomaram como família era de que eles fossem para a terra de Moabe, né? Eles eram da cidade de Belém, de Judá, e por conta dessa grande fome eles decidiram então ir a Moabe, habitar lá em Moabe. Elimeleque, né, a Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion se casaram, né? Se casaram com mulheres moabitas, né? Justamente Orfa e Ruth. E por um período de quase 10 anos, elas estiveram ali, né? Estiveram ali por quase 10 anos. E só que Elimeleque, né? O marido de Noemi morre. Malom e Quilion, filhos de Noemi, também morrem, maridos, né, de Orfa e de Ruth,
Então só ficam as 3 meninas da casa, né? Só ficam as 3 mulheres, sendo Noemi, né, do povo de Israel, e Orfa e Ruth, moabitas. E então ela decide, né? A Bíblia nos mostra no capítulo 1 que então é, Noemi decide retornar a Belém porque ela acaba sabendo que lá é, é, havia cessado o período de fome, né? E que lá voltou a ter alimento em abundância. Então, debaixo disso, ela decide então seguir, né? Noemi resolve então seguir até a sua a sua terra, né? Sua terra natal. E aí, indo ao caminho com suas 2 noras, é, ela fala com elas, olha, faz o seguinte, volta cada uma à sua casa, volta à casa da sua mãe, e que o Senhor abençoe a vida de vocês, né? E vão lá, pode ir. E aí no versículo 9, né? Ela continua falando, olha, faça o seguinte, que o Senhor vos dê que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu marido, vão com Deus. E deu um beijo nelas. Só que elas, né, as 2 noras, tanto Orfa quanto Ruth, elas choraram e as 2, né, a Bíblia fala o seguinte aqui, ó, que elas, né, choraram. Não foi qualquer choro, foi um choro em alta voz e disseram. Então as 2 choraram e disseram, né? Teve ali um sentimento, né? Uma emoção, um choro em alta voz e teve também uma declaração, né? Não, iremos contigo até o teu povo, as 2, né? E aí Noemi dá insistida, não, volta minhas filhas, porque começa a explicar, argumentar o porquê delas não irem. Não, minhas filhas, ó, façam o seguinte, voltem, não, por que vocês vão comigo? Eu por acaso, eu ainda tenho filhos no ventre, né? Para que vos sejam por maridos, né? Eu não tenho, ou seja, eu não tenho outros filhos para com quem vocês casem. Os filhos que eu tinha morreram. Não, voltem, filhas minhas, vão. Né? Eu sou velha demais para ter marido, né? Ou seja, eu não vou formar uma nova família, né? Ainda que, quando eu dissesse, né, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperariam eles crescerem, né? Ela fala, não, começa a argumentar. Não, aí vocês vão ficar sem marido? Se eu não posso ter, se eu não sou casada, se eu não tenho outro filho no ventre, se eu não vou me casar e ter outros filhos, né? E se eu ainda tivesse esses outros filhos, vocês esperariam esses filhos crescerem? Não, não. Vai cada uma para sua casa e é melhor. É melhor que seja assim, a mão de Deus pesou contra mim. Aí, depois de Noemi ter argumentado tudo isso aqui, então de novo choraram. Quem chorou? As 2 choraram. As 2 noras, tanto Orfa quanto Ruth. Só que Orfa fez o seguinte: ela deu um beijinho e ela se despediu da sua sogra. O que a gente aprende com isso? Primeiro, as 2 haviam assumido esse compromisso aqui, ó. Não iremos contigo, elas, as 2. Depois, Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, né? Aprendemos que nós não devemos assumir compromissos muito rapidamente, né? Espere até que você compreenda todas as implicações de qualquer compromisso que vier a assumir com os outros. Então, compreenda, né, todas as implicações de qualquer compromisso, né? Não assuma rapidamente, analise, né? Tem muita gente que assume diversos compromissos na sua vida e não assume, não compreendem todas as implicações. Muitas pessoas assumindo compromissos na vida profissional
quando na verdade não podem dar conta. Muitas pessoas assumem compromissos ministeriais, né? E não dão conta disso, não compreendem que não vão poder realizar, né? Não porque Deus não pode os capacitar, não é isso, mas é que provavelmente não é a vontade de Deus para que aquilo aconteça, né? Talvez na intensidade que precise daquela ação, daquela atuação, naquele momento a pessoa não possa exercer, né? E sem falar também dos relacionamentos afetivos, né? Tem muita gente assumindo compromisso de noivado e casamento sem compreender todas as implicações de que um relacionamento, de que uma vida a dois em unidade, ela pode trazer. Então não assuma compromissos muito rapidamente e espere até compreender todas as implicações daquele compromisso que você possa vir a assumir com outros. Ruth 1, a partir do versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Né? Então, Noemi, ela fala, olha, faz o seguinte, ô Rutinha, volta como a tua cunhada fez. A tua cunhada, ela voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta também, né? Também tu volta após tua cunhada, vai lá você também. E aí Ruth, né, declara com firmeza, não insista, né? Não me enches para que te deixe e me obrigue a não te seguir. Por quê? Ela justifica. Aonde quer que você for, irei eu, né? Aonde quer que fores, irei eu. Então, se você tá voltando para Belém de Judá, eu vou voltar. Onde quer que pousares, é ali que você vai se estabelecer, na casa onde você estiver, é ali que eu estarei. E é o seguinte, aquele teu povo, a tua parentela, o teu povo, a tua vizinhança, a tua nação, né? Aqueles que são os teus, eles também serão meus. E mais o seguinte, olha, apesar de Orfa ter retornado aos nossos antigos deuses, ela retornou para os seus antigos deuses, olha, eu não. Para mim vai ser diferente. O teu Deus é o meu Deus. Né? Então ela declara ali que o que a gente percebe aqui, né? Um parênteses, de que no discipulado entre Noemi e Orfa e Ruth, esse discipulado foi de muita valia durante todos aqueles anos que Noemi esteve ali, porque ela pôde então transmitir a cultura de Deus para uma moabita. Né? Ela pôde transmitir. Os moabitas não adoravam, né, ao Senhor Deus único, nosso Deus. Eles adoravam outros deuses. Então, esse tempo de convivência, de discipulado com a sogra, fez com que Ruth aprendesse e absorvesse a cultura de Deus e passasse a desejar servir a Deus, a ter o nosso Deus como seu Deus. Né? Onde quer que morreres, né? Ou seja, até o final da tua vida, morrerei eu e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor que me aprovesse outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Ou seja, minha sogra, eu amo sua vida, eu tenho uma aliança contigo no Espírito, você é uma pessoa muito especial na minha vida e eu estou contigo. Então, pratique a lealdade. Entenda que uma pessoa leal prioriza os seus relacionamentos acima de vantagens e comodidades pessoais. Né? Pratique a lealdade. Né? Não abandone um compromisso assumido. Não abandone. Lembra que ela também assumiu compromisso? Naquele texto que nós lemos onde Orfa deu um beijinho e foi embora. Meteu o pé, né? Ralou o peito, vazou. Né? Então,
Ruth também assumiu o compromisso. Além dela ser leal, ela tinha assumido aquele mesmo compromisso. Então não abandone um compromisso assumido com um amigo, mesmo que isso signifique sacrifício pessoal. Vamos lá, Ruth 2, 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Continuando, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos o pouco que esteve na choça. E aí, olha aqui o texto. Então, Ruth, não foi Noemi que mandou, não. Ruth que desejou, né, ir até o campo e, indo ao campo, apanhar as espigas, né? Quem permitisse, né, atrás daquele que me favorecer. O que acontece? Mais uma vez a gente enxerga aqui que Ruth ela havia aprendido verdadeiramente a cultura de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Existia uma lei estabelecida ainda lá atrás por Deus através de Moisés, em que os pobres eles poderiam no campo pegar das espigas, né, que caíssem, né, havia colheita, né, a cega colheita, e eles fechavam os molhos, né, com as diversas espigas, né, da colheita, faziam fachos grandes, e aquele que caísse, né, no chão, ele poderia ser colhido, né, apanhado, melhor, colhido não, poderia ser apanhado pelos pobres. Então, Noemi, de certa maneira, havia ensinado esse princípio, né, no tempo de convivência com Ruth. Ruth aprendeu isso. Então, não precisou Noemi chegar e falar para ela: olha, Ruth, tá difícil, vai lá e tenta arrumar alguma das migalhas que caírem no chão. Não. Ruth havia entendido isso, esse princípio havia aprendido, e ela mesma decidiu e falou: sogra, posso ir? Deixa-me ir? Eu vou, né? E aí então Noemi, acredito que triste, né? Em algum momento, puxa, mas ao mesmo tempo feliz, não, ela decidiu se dedicar a mim, ela decidiu me servir, né, me abençoar. Eu já estou com certa idade, não, vai lá, minha filha, vai lá. E ela foi, e o que ela fazia? Né? Os segadores, né? Os trabalhadores, né? da cega, da colheita, do campo de Boaz, eles colhiam. E o que ela fazia? Ela apanhava depois deles. Por quê? Porque quando eles iam colhendo, caíam, né? Então eles colhiam e juntavam as espigas, né? Juntava aqui o feixe. O que acontecia? Por vezes, espiga outra ficava aqui no chão. Então Ruth, o que Ruth fez? A Ruth eles passavam e faziam os feixes, faziam os feixes aqui, os molhos. Ruth ia atrás e ia pegando o que caía depois deles. Ela ia atrás e pegava as migalhas que caíam no chão. E aí, quando o Boaz ele chega, né? Ele chega e fala: Vem cá, pessoal, quem é essa moça? E eles respondem: Não, essa aqui veio de Moab, é a moabita que veio lá de Moab com Noemi. E aí e fala que, olha, ela pediu para rebuscar as espigas, né?
Ela pediu e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim veio ela. Desde pela manhã até agora está aqui. Ou seja, menos um pouco que esteve na choça, né? Que ela teve no descanso, teve um, um pequeno intervalo. Mas ó, trabalhou o dia inteiro, só parou para almoçar e foi rapidinho, hein? Ela parou o tempo, ela só parou para um descanso, mas ó, ela teve com a gente ralando o dia inteiro. A gente ia colhendo o que caía, ela estava ali atrás, desde manhãzinha tá até agora. Olha, Ruth é de trabalho, hein? Vou te falar uma coisa. Então, o que nós podemos aprender? Que nós precisamos aprender a servir. Jesus foi o maior exemplo de serviço que encontramos na palavra de Deus, né? Saiba que Deus nos chama a servir aqueles a quem amamos. Creia que Deus honrará aqueles com disposição a servir, né? Tá faltando gente que sirva, que ame servir, inclusive os da própria casa. Só um parênteses aqui. Você sabia que tem mulheres, esposas, mães que não gostam de servir a sua família, né? Que não gostam de... não tem prazer de servir a mesa, de cuidar da família, né? Não tem o prazer. Tem maridos que não têm o prazer de servir a sua família, né? Também. Isso é muito sério, muito importante para a gente refletir e tomar como mudança de atitude. Diretrizes para crescer em piedade. Hospitalidade significa mostrar bondade e generosidade aos estranhos. A maioria trata bem aos seus amigos, porém pessoas piedosas tratam os estranhos da mesma forma como tratam os amigos. Hospitalidade é uma grande virtude que falta a muitos e muito nesse tempo. Ruth 2, a partir do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atento ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Como tiveres sede, vai às vasilhas e bebe, do que os servos tiraram. Então, inclinando-se, o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Né? Ela não era do povo. Então, aqui, ó, não vai escolher em outro campo, né? Colha aqui mesmo, fica aqui com os meus servos, né? Integrou ela ali aos trabalhadores. Ó, você vai esteja atento ao campo, né? Ao campo que cegarem, e irás após elas, né? Por quê? Porque as servas tinham serviço de... Os homens iam colhendo, os segadores. E as servas que iam atrás, elas tinham o trabalho de amarrarem os feixes, né? Lembra que eu mostrei aqui, eu tinha desenhado os feixes, né? Então, os homens iam colhendo e as servas, as mulheres, iam amarrando os feixes. E o que ficava, né? Ruth, ela ia pegando. E outra, né? Não dei ordem aos servos que te não toquem, né? Muito interessante isso também. Olha, e mais, quando você tiver sede, vai às vasilhas e bebe do que eles tiraram. Né? E aí ela fica, caramba, olha tanta coisa que Boaz está fazendo para me abençoar. Como é que pode, né? Como é que ele pode me favorecer assim, e se eu sou uma mulher estrangeira? Aí continua no versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então, Boaz responde a Ruth: Olha,
eu soube tudo que você fez. Puxa, se você fez isso, não tem como eu não te abençoar, né? Não tem como, né? Que o Senhor retribua, né? O Senhor retribua o teu feito, ou seja, que você colha da sua semente de fidelidade e de integridade com a tua sogra, de amor, que você colha isso, que o Senhor te retribua. E eu não tive como fazer diferente, né? Seja cumprida a tua recompensa do Senhor, né? Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha, você se refugiou em Deus, não tem como. Você semeou, buscou refúgio em Deus, você vai colher, você vai ter recompensa, né? Você vai ser retribuída. E aí ela, puxa, você está me abençoando tanto, você me favorece muito, puxa. E olha, e não só isso, você me consolou e falou ao coração, né? Então, não foi só um benefício material, uma provisão que Boaz estava concedendo a Ruth. Ele falou palavras que a consolaram, né? E falaram ao coração dela. Muito interessante isso. Continua no 14. A hora de comer, Boaz lhe disse, ou seja, além de tudo aquilo, ó, vem comer também. Vem pra cá, come do pão, molha o vinho, o teu bocado, né? Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, né? Ela não só comeu, se fartou, e ainda lhe sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, né? Já ia voltar ao trabalho. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, olha, deixa ela ouvir não, mas até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Deixa ela colher lá também. Tirai também dos molhos. Faz o seguinte, sabe esses molhos que vocês estão amarrando? Eu vi que vocês estão deixando muito pouca coisa no chão, Vai, vocês estão amarrando lá, estão os molhos, né? E vocês estão deixando muita pouca coisa. Não, vai, deixa cair mais. Deixa cair mais, Deixa cair mais para abençoá-la, né? Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Então, pratique a hospitalidade e assim como o Boaz fez, e faça como Ruth. Não recuse bênçãos daqueles que não nos são familiares, né? Às vezes nós recusamos até de pessoas que nos são familiares, de amigos, de parentes, né? Pessoas da nossa família, desses irmãos em Cristo. Muitas vezes nós recusamos desses, que dirá dos de fora, né? Então não recuse, né? Saiba que Deus recompensa e honra tal generosidade. Amém? E aí, você aprendeu com esses princípios na palavra de Deus para o teu crescimento espiritual? Eu espero que sim, espero que eu possa ter te abençoado, tá? Eu quero te entregar 2 presentes. O primeiro presente são os slides que eu usei nesse vídeo, e o segundo presente é um guia de 3 passos simples, mas poderosos, que vão te ajudar a aquecer a tua vida espiritual. Em que passos que todos nós deveríamos saber e praticá-los, tudo bem? Agora eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque como são princípios na palavra de Deus para o crescimento espiritual, é muito importante que essas verdades do reino de Deus elas sejam propagadas ao máximo de pessoas possível, tá certo? Posso contar com você nessa lição? Vamos juntos? Tá bom? Se você gostou também, dá um joinha, você vai me fazer entender que você gostou desse vídeo. Se você não gostou, eu chamo de joinha ao contrário, né? O dislike, que eu também vou entender que você não foi abençoado com esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui abaixo, né? Nos comentários. E você também pode se inscrever no canal. Você pode se inscrever no canal aqui, tá bom? E quando você se inscrever no canal, não esqueça de você clicar na engrenagem que aparece e selecionar a opção de ser notificado dos próximos vídeos, porque assim que eu publicar novos vídeos aqui no canal, você vai ser avisado, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Até o próximo vídeo.